Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, esse domingo, na liturgia, nós observamos que Jesus continua o seu diálogo bastante forte e incisivo com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, através de parábolas. A parábola sempre é uma história que Jesus conta, tirada da vida, do dia a dia, da realidade existencial dos seus ouvintes, para fazê-los pensar, refletir, fazê-los tirar suas conclusões. E Jesus conta hoje aos seus ouvintes a parábola da festa de casamento do filho do rei. Vejamos que em cada missa que nós participamos, nós ouvimos esta aclamação: felizes os convidados para a ceia do Senhor, para o banquete nupcial do Cordeiro. Em cada missa, nós renovamos a aliança nova e eterna que Cristo, Filho de Deus, estabeleceu entre Deus e a humanidade no Calvário. A partir da parábola, e vamos retomá-la, nós vamos compreendendo, meus irmãos e minhas irmãs, esta riqueza do amor de Deus para com a humanidade. Essa parábola de hoje vai nos mostrando o grande convite que Deus faz à humanidade, para que a humanidade participe do grande amor de Deus. E é na perspectiva do casamento do Filho do Rei, contado por Jesus, que nós vamos mergulhar nesta riqueza do amor de Deus e dar um passo a mais nessa compreensão da nossa vida de discípulos. Discípulos de Cristo, desta vida de discípulos que nasceu na água e no Espírito, quando mergulhamos no dia do nosso batismo neste amor de Deus. E que fomos revestidos pela graça de Deus, pela veste nupcial, para participarmos do banquete eterno como homens e mulheres novos. Jesus então faz na parábola uma comparação a partir do matrimônio. E o matrimônio judaico, que era entendido como consagração, como santificação ou dedicação. O matrimônio judaico criava um vínculo sagrado entre homem e mulher. O casamento entre um homem e uma mulher judeus era visto como o início de uma nova vida para ambos. O casal passa a ter uma relação exclusiva. E isto implicava numa dedicação total entre o noivo e a noiva. E o casamento acontecia em 3 fases. Primeiro, a promessa. Havia um acordo firmado entre os pais dos noivos, a promessa de casamento. Segundo, o noivado, uma promessa pública dos noivos, aonde ambos trocavam presentes. E a partir desse momento, somente o divórcio poderia fazer com que esse casamento não se realizasse, e por um motivo muito grave. E o terceiro momento, a terceira fase, era a festa nupcial, e que acontecia normalmente 1 ano após o noivado, e essa festa durava vários dias. E Jesus, falando da parábola, ele vai exatamente relatar a festa nupcial, essa terceira fase. E Jesus fala da recusa dos convidados. Os convidados para o casamento recusaram participar da festa. Então o rei
manda que seus empregados convidem todos que encontrarem para a festa. Bons e maus, todos foram convidados a participar da festa. Porque aqueles que foram convidados não foram dignos de participar. Em suma, qual o sentido dessa parábola? O que Jesus quer dizer com essa história que ele nos relata? Deus é o rei que convidou Israel para o banquete do encontro, o banquete da comunhão, o banquete da chegada dos tempos messiânicos. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei recusaram o convite. Então Deus convidou para o banquete os pecadores, aqueles que estavam marginalizados da sociedade, que estavam fora da comunhão, que estavam fora do reino. Vejamos que na primeira leitura, o profeta Isaías fala que nos tempos messiânicos, esse tempo novo será descrito pelo banquete de ricas iguarias. Deus convida o seu povo a um banquete. Os evangelhos nos narram que Jesus senta à mesa com muitas pessoas. E Jesus é criticado por isso. Jesus senta à mesa com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas. Jesus é chamado de glutão, de bebedor de vinho. Porque a prática de Jesus é levar a salvação àqueles que estão perdidos, de oferecer a misericórdia àqueles que mais precisam. Jesus utiliza esse cenário do banquete para expressar a realidade do reino, a mesa da festa, a mesa do amor, a mesa da misericórdia, a mesa da comunhão com Deus. Porque Deus chama a todos sem exceção. Todos são convidados. Para Cristo, sentar-se à mesa com os pecadores é uma forma privilegiada de Deus dizer que acolhe com amor e quer estabelecer com todos uma relação de comunhão, de familiaridade, sem excluir ninguém do convívio. A questão essencial, meus irmãos e minhas irmãs, é aceitar ou não aceitar o convite de Deus. E para isso, há uma atitude que aquele homem, aquela mulher, que todos que são convidados devem ter: a conversão. Aceitar o convite de Deus exige a conversão. E aqui entra o aspecto do traje nupcial, que Jesus relata no fim. É a roupa para a festa. Recordemos que esse texto do Evangelho é redigido por Mateus lá no ano 80, no primeiro século, onde nós temos os cristãos daquele período que começaram já a esfriar na fé. Isso é terrível quando um cristão começa a esfriar na fé, quando começa a viver uma fé acomodada, quando começa a passar por uma tibieza de vida espiritual, quando começa a ter uma fé superficial, diríamos assim, aquele cristão morno na vida de fé, aquele cristão que daqui a pouco esfria na fé e que precisa ter a sua fé reaquecida. Essa parábola, na verdade, é uma grande advertência àqueles que aceitaram o convite de Deus a participar do reino, aderiram à proposta, receberam a graça do batismo, mas viveram e vivem a vida cristã como se fossem verdadeiros ateus. E isto é uma realidade que nós vamos observar a cada instante.
nome de cristãos, mas a vida como se não fossem cristãos. Tem o traje nupcial, mas vivem como se não tivessem. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não basta apenas ter sido batizado ou dizer-se cristão. Não basta apenas carregar um crucifixo no peito. Não basta apenas ter um terço no bolso. Não basta apenas ter um terço amarrado no retrovisor do automóvel. Não basta apenas ter uma imagem do santo de nossa devoção em casa. Não. A vida cristã é muito mais que isso. É preciso viver com radicalidade a fé. É viver a opção definitiva por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós olhamos para a segunda leitura e nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. E Paulo nos dá 3 dicas para nós mantermos a nossa fé aquecida. Sim. A fé aquecida. A primeira dica é a capacidade de nós nos adaptarmos às situações sem deixarmos de sermos discípulos, isto é, não perdermos a nossa identidade cristã. Não perdermos a nossa identidade cristã no mundo que nós vivemos. O que diz o apóstolo? Sei viver na pobreza, sei viver na abundância. Em todo tempo e em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome, a viver desafogadamente e a padecer necessidade. Diante de toda e qualquer situação, não perder a postura cristã. Segundo, confiança total em Cristo. É usar o traje da graça. Muitas vezes precisamos recostar nossa cabeça no peito de Jesus para lá chorar nossas lamúrias, para buscar a força, para buscar o conforto. Tudo posso naquele que me dá força, é nele que nós temos a força. E não buscarmos a força em outras coisas, mas nele, em Jesus. E terceiro, a solidariedade com o próximo e confiarmos na providência de Deus. Estar pronto e vestido na graça. O que diz o apóstolo? No entanto, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus proverá com abundância a todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza e magnificência em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia do nosso batismo nós fomos revestidos. E essa veste não pode ficar suja pelo pecado. A nossa veste batismal, ela tem que ficar, sim, gasta, surrada, envelhecida pela vivência do amor, pela vivência da caridade, pela vivência da nossa fé, por sermos homens e mulheres de profunda esperança em Jesus Cristo, para que no dia do banquete final nós possamos participar das ricas iguarias que o Senhor guarda para nós. Professemos a nossa fé.